Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar de Série A do Campeonato Brasileiro. No final da manhã, início de tarde deste domingo, o Bahia foi até Chapecó contra o Lanterna e empatou, tá? Ficou na frente do placar por 3 oportunidades, mas não conseguiu segurar. 3-3, resultado bem decepcionante aí para o Bahia, que perdeu, né, a chance aí de abrir uma gordurinha ali na quinta colocação, ver equipes ali com jogos a menos e bem próxima, né? A equipe do Bahia, né? O Bahia é o quinto, Cruzeiro, Bragantino, Corinthians, todas as equipes com um jogo a menos, o que significa que eles podem ultrapassar o Bahia, já que a diferença é entre 1 e 2 pontos. Enfim, oportunidade desperdiçada, vamos analisar tudo sobre esse confronto. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com o Fernando Ramos, direção e trabalhos técnicos é de Alan Roberto. Aqueles recados de sempre, tá? Deixa o like aí, você que já está chegando aqui, compartilha nos grupos aí de torcedores, né? O grupo que tiver torcedor do Bahia, coloca aqui esse vídeo lá, manda o link para a galera também acompanhar. Você que gosta do nosso trabalho, nos ajude a crescer cada vez mais e mostrar a força da mídia independente também do nosso futebol nordestino. Fernando, vamos lá, né? Mais um jogo aí que o Bahia não vence, né? O Bahia que vem de 5 empates seguidos, é isso no Brasileirão? É Exato. isso, né? 5 empates seguidos, não perde, mas também não ganha. Tinha uma oportunidade aí de vencer o Lanterna, tudo bem, jogo 11 da manhã, campo sintético e tudo mais, mas não dá para fazer 3 gols e tomar 3 da Chapecoense, né? Inclusive, se a gente for pegar as vitórias recentes, né, os triunfos recentes do Bahia, nos últimos 16 jogos, são apenas 3 triunfos. Aquele jogo contra o Mirassol fora de casa, aquele jogo contra o Botafogo, que o Botafogo entrega, né, uns gols ali de uma forma bem bizarra, e a própria Chapecoense jogando em casa no jogo que foi a volta, né, do Bahia depois da Copa do Mundo. Então, um desempenho que deixa muito a desejar, e hoje mais um resultado bem decepcionante, Fernando. Um abraço para você, Fábio, para Alan também na direção dessa live, pedir o like da galera, o compartilhamento aí da Nação Tricolor, torcida do Bahia, que está muito chateada, Fábio, e eu concordo muito com o seu preâmbulo inicial sobre a partida de hoje, porque o Bahia esteve à frente do placar durante o tempo inteiro, conseguiu fazer 3 gols, mas 6 minutos depois que o Bahia fazia o seu gol, a Chapecoense foi lá e marcou. Nos 3 gols que o Bahia fez, o Bahia sofreu um gol logo em seguida, 6 minutos depois. Então, é difícil, cara, porque a gente viu que na partida o Bahia era superior tecnicamente à equipe da Chapecoense, mas era inferior ao nível de intensidade, de entrega, de concentração no jogo. Então, o Bahia vacilou demais, o setor defensivo do Bahia, o sistema defensivo como um todo foi muito abaixo, dando muitos espaços ali na própria pressão que a equipe da Chapecoense dava ali na saída de bola. A equipe da Chape cruzava muitas bolas na área, o Bahia não conseguia, mais uma vez, interceptar esses cruzamentos, fazer aquela pressão ali no portador da bola. Problemas já conhecidos pelo torcedor tricolor, que fica muito chateado pelo nível de postura, pelo nível de concentração, de entrega na partida, e um Bahia que acaba desperdiçando uma oportunidade grande de se firmar ali no G5 da competição, de ficar um pouco mais tranquilo na tabela, chegar aos 36 pontos, não conseguiu, e agora aguarda a partida entre Corinthians e Cruzeiro, né? Um confronto direto ali, equipes que estão brigando pelo mesmo ali na tabela, mas a gente sabe que o Bahia não vem fazendo a sua parte, né, velho? Já é o 5º empate consecutivo, um Bahia que parecia dar sinais positivos depois da parada para a Copa, nos primeiros 2 jogos, no próprio triunfo contra a Chapecoense, logo em seguida no próprio empate contra o Galo fora de casa, mas, cara, é um Bahia que ainda está muito aquém, deixando muito a desejar, e mais uma vez hoje a gente viu um time que até conseguia ser produtivo ofensivamente, mas um time com muita falta de concentração e que cedeu o empate à equipe da Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, meu querido Fábio. Pois é, né? Vamos analisar cada parte, né, desse jogo, mas realmente, né? O Bahia que é o 5º lugar, lembrando que agora é G6, tá? Não é. Na verdade, agora é G5, não é mais G6, tudo bem, né? Um Palmeiras, Flamengo, enfim, alguém pode ganhar a Libertadores, por exemplo, e voltar a G6. Uma dessas equipes também, né? O Flamengo não, mas o Palmeiras pode ganhar a Copa do Brasil e aí abre mais uma vaga. Mas fato é que o Bahia vê a sua posição ali de pré-Libertadores ameaçada, né? Se tivermos um vencedor no jogo Cruzeiro e Corinthians, o Bahia sai aí do G6
e ver muita gente perto também, né? Se a gente pegar o Botafogo, que tem 2 jogos a menos, o Botafogo tem 30 pontos, né? O Botafogo que pega o Vitória, né, nesse domingo. Então, o Bahia pode até cair bem, assim. Se ele não voltar a vencer, em poucas rodadas, ele pode sair de uma 5ª colocação para uma 10ª colocação. Né? Não seria nenhum absurdo, dada a pouca distância das equipes na tabela. Mas falando do jogo, né? Vamos falar agora dos capítulos, né, desse jogo. Vamos começar pela escalação, que teve, pelo menos para mim, não sei para você, né, que acompanha mais de perto o dia a dia, mas a escalação do Cauê Furquim, né, no time titular, acho que foi a principal novidade aí dessa equipe do Bahia, Fernando. Você gostou? Era melhor ter começado com o Sanabria? Enfim, sua avaliação aí do 11 inicial que o Rogério Ceni colocou a campo. Pois é, primeiro começar sobre a avaliação do time titular e dos relacionados para a partida, até um pouquinho antes, porque a gente viu os garotos da base sendo relacionados, o Bahia fez uma força-tarefa durante a semana para tirar os garotos da seleção brasileira sub-20 ali e conseguir levá-los para a equipe do Bahia nessa partida contra a Chapecoense, né? Então a gente teve o Cauê Furquim relacionado, assim como o próprio Juan Pablo também, mas o Juan Pablo acabou sendo descartado ali horas antes da partida, foi cortado do jogo, dando vaga inclusive ao próprio Kiki Oliveira, né? Jogador que passou por tudo que passou durante as últimas semanas, um Kiki Oliveira que demonstrou aí em entrevistas à Rádio Uruguai, imprensa uruguaia, e também ao próprio Esporte Clube Bahia, que gostaria de ir embora, acabou não dando certo essa negociação, inclusive a gente tem informações de um próprio pedido de uma rescisão contratual dele, e mais uma vez ele é relacionado para uma partida, assim como já tinha sido relacionado para o jogo contra o Vasco, e o próprio Juan Pablo acabou sendo preterido para a vaga do Kiki Oliveira, né, velho? Então o torcedor tricolor já estava chateado antes mesmo da escalação sair, porque o torcedor pede a entrada desses garotos mais novos, desses moleques da base, que por mais que não estejam já no mais alto nível, são garotos que estão ali tendo minutos, tentando, né, tendo mais minutagem para poder evoluir e crescer com a camisa do Bahia. E aí o Cauê Furquim teve essa oportunidade, foi um pedido, inclusive, da própria torcida tricolor, da gente aqui na imprensa baiana, aqui em Salvador, porque a gente via que o Cauê ainda é um menino que erra muito, e no jogo de hoje isso ficou claro, errando bastante, tomada de decisão principalmente, mas é um garoto que parece mostrar um pouco de intensidade, de concentração, de entrega, de garra na partida, principalmente após a situação do Ademir, né, que acabou saindo lesionado e também recebeu o 3º cartão amarelo para não jogar essa partida hoje contra a Chape. Então o Cauê Furquim acabou sendo o substituto natural aí do Ademir, poderia ser o Kiki Oliveira, poderia ter sido o próprio Sanabria, mas Cauê Furquim aí, substituto na partida de hoje, fez um jogo ok para baixo, né, porque ainda erra muito, como eu falei, nessa tomada de decisão, mas um Bahia com a escalação, contando com o retorno do próprio Luciano Juba, titular, o Bahia fez inclusive também essa força-tarefa aí para que ele se recuperasse bem do trauma que ele sofreu na última partida contra o Vasco. Então, Bahia que entrou, acredito que com o que tinha de melhor, velho, mas não conseguiu produzir o suficiente. Uma partida realmente muito ruim do Bahia, principalmente no primeiro tempo em que o Bahia atacava apenas pelo lado esquerdo, o lado direito do Bahia, um deserto de ideias, com Jean Lucas sumido, mais uma vez em campo, pelo lado direito ali de campo, fazendo aquela dobradinha com o próprio Cauê Furquim, que pouco tocou na bola no primeiro tempo. O Roman Gomes também muito inseguro na partida de hoje, na primeira etapa, ele até conseguiu evoluir e melhorar no segundo tempo, mas não foi bem e acabou deixando, inclusive, o próprio Giovanni Augusto fazer o gol de empate do Bahia, após o Bahia já ter aberto o placar num pênalti sofrido por Eric Pulga, né? Eric Pulga, que inclusive era um dos melhores em campo, junto com o Rodrigo Nestor e Azevedo, que conseguiam dar um pouco mais de dinâmica ali no setor esquerdo ali do Bahia. Então a gente viu um Bahia atacando apenas por aquele lado, parecia um time, inclusive, meio torto, né? Porque só conseguia ter as suas estocadas por ali, enquanto a Chapecoense alçava bolas na área, conseguia recuperar a bola ali na saída do tricolor. Chapecoense, inclusive, fazia uma marcação homem a homem ali na saída de bola do Bahia, então pressionou muito os zagueiros, o próprio Azevedo ali na saída de bola, teve muita dificuldade, e aí quando recuperava, fazia os cruzamentos para uma Chape que entrou até na partida com um time mais móvel, né? Não trouxe o centroavante Túlio logo de primeira no jogo, teve um time ali um pouco mais móvel, com atacantes mais velozes, o Giovanni Augusto vindo por trás, enquanto o Kevin Ramírez e o Marcinho faziam essa dupla de ataque, né? Então a gente viu uma Chapecoense sendo um time muito mais vertical, mas sem também essa referência dentro da área. Mas
acho que a própria Chape percebeu que estava tendo muita facilidade para cruzar essas bolas. Então, no segundo tempo, a gente viu a Chape aí colocando o Túlio, e aí a Chape começou a pesar a área. Bahia tomou 3 gols, inclusive, nesse tipo de jogada, né, velho? Jogada de cruzamento, de bola na área. O Bahia conseguia ficar à frente do placar, mas nunca conseguia manter esse resultado, porque a Chape, no nível de entrega, no nível de concentração e também no que se propôs a fazer, por mais que tivesse um time inferior ao Bahia, foi lá e fez o seu dever de casa, enquanto o Bahia deixou muito a desejar, Fábio. É isso, né? Chama a atenção que o Bahia tomou o gol de empate logo depois que fez os gols, né? Foram exatamente 6 minutos, né? Claro que o segundo gol, né, da Chape foi depois do intervalo, mas o gol do Bahia foi aos 42 e o gol da Chape foi aos 48, né? Então foram 6 minutos, claro, teve os acréscimos e tal, mas o Bahia nunca conseguiu ficar mais do que 10 minutos na frente do placar, né? No primeiro tempo fez um gol aos 13, né, de pênalti com o Vélez, e tomou gol aos 19, do Giovanni Augusto. E aí no segundo tempo fez um gol aos 65 com o Acevedo, e 6 minutos depois tomou o gol do Túlio. Foi um pouco de salto alto, você acha, Fernando, essa questão de sempre ficar na frente do placar e dar aquela, não, agora decidimos, enfim, fizemos o gol aqui, Chapecoense lanterna, não vai assustar muito, e aí logo depois o Bahia tomava um gol. Não faltou estar mais ligado, enfim, foi o quê? Foi falta de atenção, foi mérito da Chapecoense, foi salto alto do Bahia, porque chama a atenção, né? Você abrir o placar e logo depois você tomar um gol, mostra que o Bahia não estava ligado, né, para segurar o resultado. Pois é, Fábio, eu acredito que poderia ser um pouco de salto alto se a gente não pegasse o recorte geral desse momento do Bahia, né, velho? É um Bahia que parece estar totalmente desmotivado, e aí esse fator anímico vai muito além dos jogadores que estão em campo. Eu acho que isso se concentra muito na figura do Rogério Ceni, que parece já estar totalmente desmotivado desde aquela eliminação para o O'Higgins no início da temporada. Então é um Bahia que vai muito desconcentrado para os jogos, desmotivados, como se a temporada realmente já tivesse acabado. E aí sim, cara, eu acho que pode ter tido um salto alto, porque quando o Bahia quis acelerar o seu jogo, imprimir um ritmo para chegar ao gol, conseguia fazer isso, mas faltava muito nível de concentração, apesar de eu perceber também que os gols que o Bahia sofreu foram gols que o torcedor já vem reclamando há muito tempo, né? Essa bola cruzada na área, falta de pressão no portador da bola, o Bahia tendo dificuldade na marcação individual, que a maioria dos times agora, principalmente os times inferiores tecnicamente ao Bahia, conseguem imprimir ao Rogério Ceni, e o Rogério nunca consegue se desvencilhar disso, nunca consegue melhorar esse tipo de comportamento. E aí, cara, é um Bahia que mais uma vez demonstra nos seus maiores problemas, nos seus principais erros, um nível de desatenção também, de fator anímico muito abaixo. Por isso que o torcedor já está de saco cheio e já tem, mais uma vez, pedido a cabeça do Rogério Ceni, porque a gente não vê uma evolução do treinador. Parece que realmente esse trabalho chegou a um teto, chegou a um limite, porque falta muito, inclusive nesse fator de combatividade, sabe? De competitividade dentro das partidas. O Bahia cai muito de rendimento no fator psicológico, onde poderia, inclusive, vencer por 2 ou mais gols de diferença. O Bahia acaba sofrendo empate, acaba vacilando ali nos jogos em casa e nos jogos fora também. E aí, cara, não tem para onde correr. Eu acho que o torcedor já está muito chateado e pedindo, com razão, esse fim de ciclo do Rogério Ceni, que dentro de campo parece que já aconteceu, velho. Muito por isso, pelo fator anímico. Você seria a favor da saída do Rogério Ceni, ou é melhor esperar a temporada acabar e aí, enfim, com calma, escolhe um substituto? Cara, eu era a favor da saída do Rogério na parada para a Copa. Eu acho que seria um tempo muito bom que o Bahia ter para conseguir iniciar um novo trabalho, colocar as coisas no lugar, e isso não foi feito. Até em relação também a contratações, a gente viu a chegada de 3 jogadores, mas jogadores que não chegaram para ser titulares, a não ser o Alejo Vélez, né, que já estava negociado com o Bahia desde o início da temporada. Então, cara, é um Bahia que parece que está dormindo no ponto, está letárgico, e aí eu acho que, assim, nesse momento agora, não sei se seria tão proveitoso assim essa troca de treinador neste momento. Claro que teremos um clássico Bavi na próxima rodada, e aí muita coisa pode mudar, quem sabe, né? Apesar de eu entender a forma como o grupo se trabalha e não costuma ceder à pressão externa, né? Mas assim, cara, já é uma sequência, mais uma sequência sem vencer. O Bahia ficou 6 jogos no Campeonato Brasileiro sem vencer antes da parada para a Copa, agora já fica aí as 5 partidas empatando, vai enfrentar o Vitória no Barradão, e aí eu acho que a pressão vai se tornando cada vez maior.
Acho que se acontecer da saída do Rogério, muito provavelmente acho que seria um pedido do próprio treinador de demissão, caso a pressão externa se torne muito grande, assim como foi inclusive com o próprio Renato Paiva, porque em relação ao clube mesmo, eu não sei se eles vão tomar essa atitude, por enquanto não, acho que vão esperar a temporada acabar para tentar reorganizar essa casa. Eu também acho que a minha impressão é essa. Eu acho que a única possibilidade é se o Bahia, sei lá, cai tanto de rendimento que briga para cair, assim. Só aí eu acho que os caras aí vão ter que intervir, né? Mas fora isso, acho que o Rogério Ceni fica, até porque o Bahia, querendo ou não, sempre pontua, né? Um ponto ali, um ponto ali. Apesar dessa sequência, né? São 16 jogos, na verdade 17. Se a gente pegar até a derrota antes do jogo contra o Mirassol, né? Aquela derrota para o Palmeiras, são 17 jogos e 3 vitórias, né? Um recorte de quase um turno, né? De campeonato brasileiro. Tudo bem que tem Copa do Brasil nesse meio aí, aquela eliminação contra o Remo, mas são muitos jogos, né? Com pouquíssimas vitórias, né? Pouquíssimos jogos aí que o Bahia consegue fazer 3 pontos. Então, se mantiver isso aí, né? Esse desempenho recente, são 5 pontos nos últimos 15, né? Então, são um aproveitamento ali de 33%. Se mantiver isso, vai, querendo ou não, vai cair pelas tabelas e vai até flertar ali com a parte de baixo. Então, é um pouco preocupante, tá? Acho que o Bahia tem que voltar a vencer logo, né? E aí também eu acho que voltar a vencer também tira um pouco do peso, né, Fernando? Essa questão aí do time se sentir mais leve, né, para jogar, e aí o time possa até engrenar, né? Mas pela essa sequência e esse resultado, obviamente, aumenta ainda mais a pressão para cima do Rogério Ceni. Eu esperava, inclusive, Fábio, que esse fator anímico fosse recuperado hoje, por isso que para mim era inegociável o Bahia vencer hoje, coisa que não aconteceu, por conta do Clássico Bavi, velho. Assim, o torcedor já estava sem confiança antes do Clássico Bavi, antes dessa sequência agora de jogos contra equipes na parte de baixo da tabela. Bahia empatou com o Vasco da Gama, agora empata com a Chapecoense, vai ter o Vitória no Barradão, logo em seguida o Internacional. Então a sequência que o Bahia está tendo de equipes que estão lá embaixo, e acho que era uma oportunidade muito boa do Bahia, quem sabe, emplacar 2 triunfos seguidos, coisa que não aconteceu, para chegar no Barradão com força, com um fator anímico, moral, né? Até mesmo com a expectativa do torcedor um pouco melhor em relação a esse clássico, porque a gente sabe que normalmente aqui em Salvador é um divisor de águas para as duas equipes, né? Tanto para uma maré negativa, acho que ainda pior, caso o Bahia consiga perder esse jogo, que é muito provável, na minha opinião, assim como também se o Bahia conseguir vencer, e aí pode tentar recuperar um pouco desse ânimo da temporada, né? Mas, assim, velho, acho que a expectativa agora do torcedor tricolor fica lá embaixo, e acho que com razão, porque teve oportunidades esse time do Bahia hoje, assim como no jogo do Vasco também, e foi muito incompetente. Incompetente para conseguir o triunfo, incompetente também para conseguir segurar o resultado quando esteve à frente do placar, Fábio. É isso, né? Esse jogo vai ser super importante, né? Se o Bahia não vence, se o Bahia perde, né? Eu acho que o empate até por ser fora de casa é até aceitável, né? E o Vitória vem muito forte no Barradão. Mas se perde, dependendo da forma que perder, né? Eu acho que a pressão vai aumentar muito. Não sei se o Grupo City vai atender a pressão da torcida, né? Mas, de fato, como você disse, até acho mais provável o Ceni achar que não dá mais e pedir para sair, né? Do que exatamente o Grupo City demitir o Ceni no meio da temporada, no momento que também não é fácil trazer treinador, né? Também tem esse outro ponto, né? Que joga a favor do Rogério Ceni se ele quiser continuar. Vai trazer quem? Enfim, tem muitos nomes, né, Fernando? Quem Não. seria interessante para o Bahia? Roger Machado, por exemplo? Pois é, cara. A gente está vendo a maioria desses treinadores empregados hoje, né? Os treinadores de ponta no Brasil. Vejo muita gente pedindo o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, mas assim, se a gente for parar para analisar os últimos 3 trabalhos do Renato, tanto no Grêmio quanto no Fluminense, quanto no Vasco também, a gente percebe que o Renato também já está bastante obsoleto nas suas ideias, já vem inclusive usando uma forma jocosa de tratar a imprensa, os próprios clubes em que ele passou, de que ele estava ali fazendo um favor. Eu acho que o que o Bahia precisa nesse momento é de um treinador que não venha achando que vai fazer um favor para esse time aqui, porque o torcedor já tem esse sentimento em relação ao próprio Grupo City, ao próprio Rogério Ceni que está ali,
aos próprios jogadores que parecem ter cada vez menos conexão com a torcida. A gente teve um colega, inclusive, de imprensa lá, o Antônio Neto, lá em Chapecó hoje, na Arena Condá, e ele comentou que os próprios jogadores do Bahia nem cumprimentaram ali a torcida, coisa que era muito costumeira do Tricolor fazer isso antes das partidas e no pós-jogo também. Eles nem tiveram essa conexão, né? Esse lado de chegar ali, cumprimentar, de agradecer pelo apoio. Torcida que chegou junto hoje lá também na Arena Condá. Então, acho que é um Bahia que cada vez mais vem se perdendo essa conexão, né, com o seu torcedor. E aí o torcedor, óbvio, que pede nomes que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais também desse histórico vencedor. Acho que o Renato ele traz isso, um treinador, inclusive, que ajuda muito nesse fator anímico ali inicial, né, naquela novidade. Mas, assim, poucos nomes que me agradam nesse momento, até mesmo para o estilo de jogo do Bahia, né, velho? A gente tem poucos treinadores hoje que implementam a forma que o próprio Grupo City acredita com que o Bahia e os clubes do seu Tem um que conglomerado joguem. tá desempregado agora. Pepe Quem? Guardiola. Com certeza. Inclusive, É um ele nome disponível. sendo cogitado em alguns lugares, seleção italiana, em vários lugares, quem sabe pode melhor treinar aqui. o Bahia, pô. Treinar a seleção da Itália, a seleção de Marrocos, pelo amor de Deus, né? Melhor não treinar o Bahia aqui, vale mais para ele, sinceramente. Cara, eu vou até abrir aqui a lista. Eu abri uma lista geral, obviamente, tinha o Guardiola, né? Deixa eu ver uma lista aqui de treinadores que saíram do futebol brasileiro, né? Enfim, uma lista mais realista, né? Tem o Tite, ó, a lista aí. Eu vou perguntar uma lista aqui, alguns nomes. Quero saber qual você prefere. Tite, Zubeldia, Renato Gaúcho, Ramon Dias e Roger Machado. Tá, são os que fazem sentido. Alguns sentidos. Seriam esses 5 que já passaram pelo futebol brasileiro, enfim, que são conhecidos por aqui. Cara, por exemplo, o Zubeldia, ele foi demitido do São Paulo, do Fluminense agora, principalmente pela questão da pouca utilização da base, né? Então é algo bem parecido com o que o Rogério vem fazendo aqui. Zubeldia, que eu acho que tem até um jogo propositivo, talvez encaixaria com o que o Bahia pensa em relação à forma de jogar, mas é um treinador também que tem as suas convicções, as suas teimosias, e eu acho que se parece um pouco em relação a essa gestão de elenco com o próprio Rogério, né? O Rogério perde muito a mão disso, em relação a essas convicções dele e também essa pouca utilização da base. Os outros treinadores que você comentou, inclusive a maioria deles, Roger Machado, o próprio Ramon Dias também, o Tite, não são treinadores que têm esse perfil de um jogo propositivo, né? Um jogo de saída com bola, na troca de passes, que é uma identidade do Bahia que, por mais que tenha se perdido um pouco nessa temporada, algo que ainda se mantém, né? Esse DNA ainda está mantido no time de Rogério Ceni, no que o Bahia se propõe a fazer desde antes também, na época de Renato Paiva. Então, acho que não são treinadores que combinariam muito, não. Acho que em questão de grife, de renome mesmo, acho que o Tite é o melhor treinador que a gente pensa nesse atual momento, né? Mas é um estilo que acaba se distanciando um pouco do que o Bahia pensa. Foi muito mal, né? Inclusive No parecido Flamengo e até no com o próprio Cruzeiro Cruzeiro, também. né, velho? Oi? Ele foi muito mal em times melhores que o Bahia, né? Se ele não conseguiu ir bem no Flamengo e no Sim. Cruzeiro, cara, nada garante. Verdade. Ele ainda leva o filho dele, né? Que aparentemente não entende nada de bola. Eu acho que o Tite, inclusive, o pior, viu? Se eu tivesse que escolher desses aqui, o Tite seria minha última. Eu prefiro o Zubeldia, o Renato Gaúcho, até o Roger Machado do que o Tite. Eu acho que o Tite já Normalmente foi. sim. Não, o Tite também tem umas questões de saúde mental também, né? Que, enfim, podem voltar, né? Então, acho arriscado, tá? Contratar o Tite. Acho que já foi um bom técnico, mas hoje. Talvez o Tite poderia voltar para um Corinthians da vida, né? Onde ele se sente bem e tudo mais. Seria mais. Talvez funcionasse mais para ele, mas para pegar um time novo que ele nunca trabalhou, acho que não seria uma boa. Bom, vamos para o campeão agora, para as análises individuais. Campeão na tela aí, vamos para o Ronaldo. Tomou 3 gols hoje. Teve culpa em algum? Pois é, cara. Achei o Ronaldo, inclusive, hoje um pouco abaixo, até nesse nível de confiança mesmo. Um pouco desconexo da partida. Na maioria dos lances, apesar de terem sido gols de bolas aéreas, achei que o Ronaldo estava mal posicionado em alguns desses lances. Vou deixar o amarelinho para ele aí, porque acho que um Ronaldo que vem, inclusive, tendo um pouco de instabilidade nos últimos 2 jogos, né, velho? Dificuldade também na saída de bola, tendo que recorrer muito aos chutões, as ligações diretas, né? Coisa que o Bahia vem fazendo demais. Enfim, não curti muito esse desempenho do Ronaldo hoje, velho. Muito bem, então amarelinho para o Ronaldo, a zaga com o David Duarte, que até vomitou, não foi em campo, enfim.
Tava quente, né? Apesar de ser Chapecó, pelo que eu vi, tava 30 graus, né? Sensação térmica não tava muito agradável, não, né? E o David Duarte sentiu, ele que formou a dupla de zaga comigo. Pois é, Fábio. Um David Duarte que acho que manteve o seu bom nível, ajudando muito nessa estatura. As poucas bolas aéreas que o Bahia tentou sempre foram com o David Duarte, acabou passando mal ali por conta do calor mesmo. A gente já tinha a promessa de que seria uma manhã de muito sol lá em Chapecó, e a gente teve, inclusive, isso acontecendo com o gramado sintético, a bola correndo bem. O Rogério, inclusive, até comentou sobre isso, que estava feliz que o Bahia ia jogar num gramado em condições plenas para que a bola rolasse, né? Porque vem reclamando muito da situação aí do gramado da Arena Fonte Nova. Então hoje já não tem mais essa desculpa em coletiva para o próprio Rogério Ceni. Mas David Duarte para mim fez uma partida regular, vou deixar um amarelinho também para ele, junto com o próprio Ramos Mingo, viu, Fábio? Porque acho que o Mingo não comprometeu hoje, acho que os gols que o Bahia sofreu não foram por conta de um problema da zaga do Bahia, né? Acho que o Bahia, inclusive com seus próprios laterais, tomou muitas bolas nas costas, deixava cruzar, mas a dupla de zaga acho que teve uma partida ali regular. Muito bem. Roman Gomes na direita e o Juba na esquerda. Cara, eu vou deixar o Laranjinha com o Roman Gomes, por como ele se comportou no primeiro tempo, sabe? É o Roman que estava até evoluindo muito com a camisa do Bahia, fazendo partidas mais seguras defensivamente. Mas hoje eu me lembrei do Roman do início da temporada, aquele Roman um pouco inseguro, que não conseguia, inclusive, fazer muito bem esse balanço defensivo com os atacantes adversários. O próprio Giovanni Augusto ali no gol de empate da Chapecoense estava completamente livre para conseguir finalizar dentro da área e o Roman deu muito espaço ali naquele lance. O Jean Lucas também demorou demais para fechar, então vou do Laranjinha para o Roman Gomes. E o Luciano Juba eu vou com o amarelinho, velho, porque uma partida regular, ele inclusive ajudava muito nessa construção de jogo do Bahia, fazendo uma dupla com o Azevedo ali na saída de bola, enquanto o Jean e o Rodrigo Nestor espetavam um pouco mais. Mas um Luciano Juba que não foi preponderante para o resultado da partida, não contribuiu diretamente aí em relação aos gols do Bahia. Enfim, acho que foi um Juba um pouco mais regular e menos participativo com bola, como a gente via nas últimas partidas. Muito bem. Defesa avaliada. Vamos para Acevedo, né? Fez um belo gol ali no meio de campo com Nestor e Jean Lucas. Cara, eu vou com o verdinho para o Acevedo, não só pelo gol, mas parece ser o único jogador ali daquele meio campo do Bahia que ainda mantém o nível de pegada, de atuação física, de marcação. Errou sim algumas bolas na saída, porque estava um pouco sobrecarregado, por mais que tivesse ali a ajuda do Luciano Juba na construção, ele acabou errando um pouquinho, mas um Acevedo que ainda parece manter o espírito que a torcida tricolor gostaria de ver de um jogador do Bahia em campo, né? Finalização de fora da área, fez o gol que colocou o Bahia à frente do placar, poderia ter dado triunfo ao tricolor de aço. Inclusive, para mim, um dos melhores em campo aí, o Azevedo hoje. Rodrigo Nestor e Jean Lucas, eu vou de Laranjinha para o Jean Lucas, principalmente. Muito mal o Jean Lucas no jogo hoje. Então, acho que um Jean que, inclusive, me irritava por conta da pouca participação quando o Bahia pedia a aproximação dele, né? Alguns jogadores, inclusive, ali na segunda etapa, o tempo todo pedindo para que o Jean se apresentasse mais no jogo. A única vez que ele se apresentou, o Azevedo foi lá, roubou a bola dele e fez o terceiro gol do Bahia, numa condução errada, inclusive, do próprio Jean Lucas. Ele conduziu a bola demais. Ela ia, inclusive, espirrar para a defesa da Chapecoense, mas o Azevedo chegou lá finalizando. E um Jean Lucas muito abaixo hoje, pouco participativo, um dos piores em campo hoje. Um Rodrigo Nestor, eu vou deixar o amarelinho também para o Nestor, porque eu acho que o Nestor ele foi até um pouco participativo pela esquerda no primeiro tempo, fazendo muitas associações ali com Eric Puga. Puga e Azevedo, para mim, foram os dois melhores em campo do Bahia. E aí eu vi que o Nestor tentava um pouco essa participação, conseguiu até no segundo gol ali do Bahia, no gol contra do Cauã, fazer uma boa tabelinha ali com o Eric Puga, e o Puga acabou finalizando, o Cauã fez o gol contra. Então acho que o Rodrigo Nestor fez uma partida regular, velho, mas o meio de campo do Bahia que deixou muito a desejar. Acho que o Acevedo foi o jogador que mais se destacou aí na partida de hoje. Furquim teve a chance como titular, jogou ali um tempo e meio. Cara, se eu fosse pesar um pouco, eu deixaria no Laranjinha, mas eu vou dar um amarelo para Cauê Furquim, porque é um garoto novo, ele tá tentando ainda. Claro que o torcedor já pega no pé, a torcida do Bahia tem uma impaciência muito grande com os jogadores da base, né? Eu tava até conversando hoje em um programa, hoje não, durante a semana, programa com o Zé Carlos, campeão brasileiro de 1988, estava com ele
em um programa de rádio aqui em Salvador, ele comentou que o Bahia tem sim, a torcida do Bahia tem sim essa dificuldade com a paciência nesses garotos novos da base, né? E aí eu acho que o Cauê Furquim vem sofrendo um pouco com isso. Poderia ser um jogador que já estivesse entrando aí, já estivesse tendo minutos desde o início do ano, e aí o Rogério demora muito para conseguir inserir esses caras, e parece que agora, quando está precisando dos meninos, eles não têm o ritmo ainda necessário, né? A evolução necessária que poderia ter já tido se tivesse mais oportunidades desde o início da temporada. Então acho que o Cauê e todos os garotos da base acabam pagando um pouco essa conta, velho. E do outro lado, o Eric Puga, para mim, inclusive, junto com o Acevedo, como eu falei, um dos melhores em campo. O Eric Puga é um jogador que tentou a partida inteira, por mais que errasse ainda um pouco na tomada de decisão, era o jogador mais lúcido, mais criativo ali do ataque do Bahia. Eric Puga, para mim, vou com um verdinho também, assim como o Acevedo, o mesmo tom de verde aí pro Acevedo. E o Pulga? Você gostou dele, né? Gostei do Puga, cara. Achei que a partida participativa dele é um dos melhores em campo mesmo, com o Acevedo. E o Vélez, que bateu mal o pênalti, né? Foi gol assim, mas muito porque o goleiro da Chape não conseguiu pegar, mas bateu fraco no meio. Não foi nem no meio, né? O goleiro conseguiu até tocar nela, e aí? Pois é, cara, eu vou colocar um amarelinho no Alejo Vélez, por mais que ele tenha feito o gol. Eu concordo muito com você, a cobrança de pênalti ali, ele inclusive bateu, na minha opinião, um pouco mal. O goleiro acabou desviando ela com os pés ali, na queda, e ela acabou morrendo no fundo do gol. Um Alejo Vélez que ainda está tentando, sofre muito com a dificuldade que o Bahia está tendo de criar e de deixar esse jogo, essas bolas, inclusive, mais limpas para o próprio Alejo finalizar, mas é um Alejo que tá tendo essa dificuldade sim de posicionamento, de entendimento de jogo. Parece que é um jogador que ainda está se adaptando. Conseguiu desencantar hoje, acho que isso é muito importante para o próprio jogador ter um pouco mais de confiança dentro das partidas. Mas vou com o amarelinho aí pro Alejo Vélez também, velho. Então, time titular avaliado, vamos para o banco, né? Inclusive, o Rogério Ceni fez 4 alterações de uma vez só, né? Foi logo depois ali do segundo gol, né? Do Acevedo. O Rogério Ceni colocou em campo o Caio Alexandre, o Eric, o Sanabria e o Zé Guilherme. E logo depois tomou o gol, né? Como você avaliou essas 4 alterações ao mesmo tempo? Fez sentido para você? O time sentiu e por isso tomou aquele gol de empate? Porque é incomum, né? O técnico mudar 4 jogadores de uma só vez. Cara, eu achei muito estranho a entrada de 4 jogadores de uma só vez. Eu acreditava que o Rogério já fosse mudar no intervalo, coisa que o Rogério não fez. A Chapecoense fez isso, inclusive chegou ao empate logo no início do segundo tempo. Acho que muito por isso, por ter colocado o centroavante Túlio, por ter pesado um pouco mais a área, preenchido um pouco mais o setor de ataque. A Chapecoense rapidamente fez o seu gol de empate. E logo assim que o Bahia fez o terceiro gol, o gol do Acevedo, o Rogério já fez essas 4 substituições de vez, que eu acho que, por mais que tenham sido substituições que eu gostei, acho que mudou um pouco o sistema que o Bahia estava propondo naquele momento, com o Juba caindo muito mais por dentro e o Zé Guilherme entrando. O Zé Guilherme apoia um pouco mais nessa profundidade, né? Inclusive o Acevedo foi passado para a lateral direita, a gente teve o Caio Alexandre dando um pouco mais de dinamismo no meio campo. Mas assim, velho, eu acho que foram substituições de uma vez só e que bagunçaram um pouco o time do Bahia. Acho que os jogadores ainda demoraram demais de se entender. Nesse meio tempo, com um nível de concentração, de intensidade muito abaixo na marcação, sofreu os gols. E aí eu acho que não surtiu o efeito necessário que o Rogério precisava e queria nessa substituição. Eu já mexeria no intervalo, cara. Então, para mim, essas mudanças aí me incomodaram um pouco, tá? Da forma como foi feita, não as peças que foram trocadas. Pois é, né? 3-2, o Rogério Ceni muda todo mundo ali, meio que para tentar dar um gás, né? E deixar o time concentrado, né? Porque quem entra no jogo ali conversou com o técnico, né? Acho que era o mínimo ali ajudar na parte de concentração. Mas enfim. Caio Alexandre, Zé Guilherme, Eric e Sanabria. Os 4 que entraram ali ao mesmo tempo. Quem foi Pois é, melhor, Caio quem foi pior? Alexandre, eu acho que o Caio entrou no lugar do Roman, foi isso mesmo. Ele entrou fazendo a função, claro, de meio campista, né? E aí o Acevedo passou para a lateral direita. Mas o Caio, ele jogou um pouco mais avançado do que aquela função de primeiro volante que ele normalmente fazia no time do Bahia, né? Enquanto o Acevedo ficou um pouco mais, apesar de que às vezes eles revezavam, por isso que o Acevedo pisou na área, na entrada da área ali, fez o gol, o 3-2 do Bahia naquele momento.
e um Caio Alexandre que parece estar evoluindo cada vez mais, a cada jogo que ele vem entrando, parece estar melhorando no aspecto físico. Qualidade técnica ele tem de sobra, velho, mas assim, ainda falta um pouco mais de intensidade, de entrega em relação a esse aspecto aí físico em campo, mas é um Caio que pifa muitas bolas, que ajuda muito nessa construção. Deixaria no amarelinho também para o Caio Alexandre, porque é um jogador que ainda tá, parece, voltando à sua melhor versão, velho. Muito bem. E os demais? Zé Guilherme? Pronto. Zé Guilherme, cara, é um jogador que ele tem uma dificuldade muito grande em tomada de decisão também, tá? Assim como o próprio Cauê Furquim. Eu acho que isso se vale muito por serem jogadores mais novos mesmo, que ainda estão entendendo um pouco mais essa forma de jogar do próprio Rogério, essas associações com os outros jogadores do Bahia, né? É um Zé Guilherme que, para mim, vou deixar no amarelinho também, porque não comprometeu, mas também pouco produziu ofensivamente nas tentativas que ele fez ali com bola, acabou errando bastante. Então, amarelinho também para o Zé Guilherme. Eric. Vambora. Eric, cara, é um jogador que entrou com esse poder de pisada na área, né? Ele, inclusive, teve uma oportunidade ali na reta final da partida, mas pouco apareceu também. Eric, que para mim fez um jogo bem discreto. Eu vou até um laranjinha para o Eric, porque eu esperava mais dele, por ser um jogador que normalmente contribui muito, no sentido até ofensivo mesmo. Não gostei da participação do Eric hoje, e um jogador que acho que teve, inclusive, uma dificuldade um pouco nessa questão da dinâmica de jogo no meio campo do Bahia. Acho que ele entrou um pouco perdido, até mesmo pelo Caio também ter entrado mais avançado e revezando com o Acevedo. Eu achei que o Eric não entendeu muito bem como que o Bahia estava jogando naquele momento. Não curti muito a participação do Eric. Michel Araújo, para mim, Fabião, é um jogador que parece ser água de salsicha, velho. De verdade. Entrou ali aos 83. Vou colocar o branquinho, porque a gente não conseguiu, inclusive, ver nada do Michel. Assim. Ele não entregou quase nada, acabou fechando alguns espaços ali, mas o Bahia já, inclusive, tinha sofrido o terceiro gol de empate. Então, para mim, uma participação nula aí do Michel Araújo, que entrou e, mais uma vez, não contribuiu em nada, também nem apareceu no jogo. E o Sanabria? Que a torcida pede Pronto. tanto. Ele entrou ali no segundo tempo. Pois é, cara. A torcida pede muito o Sanabria. É um jogador que, inclusive, em algumas partidas, quando entra, consegue contribuir. No jogo contra o Vasco, ele fez um gol que estava ali impedido, estava um pouco à frente, mas um belo gol, inclusive, uma cavadinha. Mas quando ele tem mais minutos, uma oportunidade mais clara, assim, para ele poder fazer um bom jogo, para ele poder se destacar. É um cara também que não está conseguindo manter um alto nível. Acho que por isso também que não vem conseguindo ganhar titularidade incontestável nesse ataque do Bahia, velho. É um Sanabria que é um pedido meu, um pedido da imprensa, da própria torcida tricolor, mas ele mesmo não consegue emplacar também essa sequência positiva de jogos. Um Sanabria que errou muito hoje. Vou com laranjinha para o Matheus Sanabria, porque ele, inclusive, foi fazendo um salseiro ali na ponta direita, acabou prendendo demais a bola ali, errando alguns passes, acabou tomando um cartão amarelo, numa falta boba, desnecessária ali, onde ele mesmo acabou errando e cedendo um contra-ataque para a Chapecoense. Não gostei da participação do Sanabria hoje, não. Muito bem, todo mundo avaliado. Vamos para o Rogério Ceni. É um Rogério Ceni que, mais uma vez, pelo combo de toda a partida, e antes mesmo da partida começar, se mostra um treinador pouco coerente, inclusive com uma certa irritação do torcedor em relação às suas convicções, tirando o Juan Pablo da lista de relacionados, deixando o Kike Oliveira. Isso, para mim, já deixou o torcedor muito estressado, a própria imprensa também, antes mesmo da partida começar, porque o Bahia fez, inclusive, todo um movimento para contar com esses jogadores, como eu falei anteriormente. As substituições do Rogério não surtiram efeito, o Bahia sofreu o gol de empate e não conseguiu reagir ainda com tempo no jogo para poder tentar fazer o 4-3. É um Rogério que poderia já ter mexido no intervalo, porque o Jean Lucas andava mais uma vez em campo hoje e não conseguiu, inclusive, ter essa leitura de jogo rápida para poder fazer as substituições, e o Bahia acabou sucumbindo para a sua falta de ideias, para o seu marasmo e também, principalmente, pela sua falta de confiança no próprio time, e o time vem sentindo isso, um time sem confiança nenhuma nele mesmo e também no próprio treinador. Então, é um time do Bahia que vai cada vez menos tendo essa confiança e essa entrega a quem é o seu comandante, que é o Rogério Ceni. Então, eu estou vendo cada vez mais um time sem conexão com a torcida, com o público e também com o seu comandante, com quem está ali à beira do gramado. Para mim, laranjinha aí pro Rogério.
para ser benevolente, porque merecia um vermelho, inclusive. Mas eu vou de laranjinha também. Bom, lê umas aspas aqui do Rogério Ceni na coletiva, tá? Sobre o jogo, e aí eu quero que você comente, meu caro Fernando. Vamos lá, né? Aspas do Rogério Ceni. Eu acho que nós tivemos um bom jogo com a bola e realmente falhamos muito. As bolas alçadas na área hoje foram um pesadelo para a gente. Eu acho que faltou um pouco de concentração, cometemos muitos erros defensivos. Crescemos como jogo jogado, mas no geral não foi o suficiente para vencer. Era um jogo em que nosso time tinha obrigação. E completando aqui, ele fala que o Bahia não pode ceder tantas oportunidades, é um adversário que praticamente dentro desse momento da competição parece ter um caminho definido para o final, que é o rebaixamento. Ele fala, é difícil, a gente tem que criar o dobro que o adversário para fazer 3 gols. E a gente cede com tanta facilidade. Ele basicamente gostou da atuação ofensiva e reclamou das falhas defensivas. Foi só Pois é, isso? Fábio. É um discurso que o torcedor já está cansado, porque ele já falou sobre isso, inclusive, durante muito tempo. Já tem pelo menos aí um ano que ele comenta sobre o esforço que o Bahia faz para conseguir fazer gol, tem que mover uma usina para poder fazer os seus gols e acaba sofrendo gols de uma forma muito fácil mesmo. E é um problema que o Rogério não consegue corrigir, já tem mais de um ano que o Bahia sofre com essas situações, sofre com as bolas alçadas na área, com enfim, as dificuldades no setor de defesa quando existe a necessidade de uma pressão no portador da bola. Então, assim, quando o Rogério comenta, inclusive de uma forma honesta e verdadeira nessa leitura do que aconteceu na partida e confessa isso, parece que ele confessa sua própria incapacidade de não conseguir resolver problemas que já estão ali no Bahia há pelo menos um ano. Então, assim, a gente reclamava disso quando o Bahia jogava Libertadores, quando jogou o Brasileirão do ano passado, e esse ano, mais uma vez, essas mesmas dificuldades que o Bahia acaba sofrendo no jogo sem bola, na pressão do adversário, na marcação ali, no nível de concentração e de pegada, de intensidade dentro do jogo. Mais uma vez, isso foi lido de uma forma muito, muito boa pelo Rogério, mas sem conseguir resolver esses problemas que vão perdurando aí jogo após jogo, velho. Bom, e para fechar, o melhor em campo. Pois é, cara, Acevedo, né? eu estou numa O dúvida Pulga. grande entre Acevedo e Eric Pulga. Eu vou deixar com Acevedo, não só pelo gol, mas pelo nível de combatividade e entrega que parece que ainda resta nesse time do Bahia apenas individualmente na figura do Acevedo. E aí eu acho que o Acevedo ele passa um pouco disso, essa representação da arquibancada no campo, apesar de ser um jogador uruguaio, um jogador que vem de fora, é um cara que se identifica muito, que entrega ainda essa raça o que o torcedor gosta de ver, né? O torcedor do Bahia pede muito, inclusive, esse tipo de comportamento. Às vezes pode até perder, mas que perca lutando, que perca de cabeça erguida, e aí o Acevedo ele passa um pouco desse sentimento de arquibancada para dentro das 4 linhas. O Eric Pulga, para mim, também é uma menção honrosa, porque produziu muito ali ofensivamente, principalmente no primeiro tempo, mas acabou, inclusive, na segunda etapa, baixando um pouco o nível. Aí eu mantenho o Acevedo como o melhor em campo, velho. Muito bem. Então, Acevedo eleito melhor em campo. Próximo jogo do Bahia é o clássico, né? Contra o Vitória. No próximo final de semana, jogo que será no Barradão, tá? Jogo fora de casa, mais um, né? Jogo contra a Chape. E agora vai jogar novamente no Barradão, jogo que será às 4 horas do próximo domingo, tá? Dia 23. Qual seria o seu time, Fernando, para o clássico? Cara, é um Bahia que ainda não deve contar com o Everton Ribeiro, né? O Everton nem foi relacionado para o jogo hoje, apesar de já estar treinando ali nos gramados, fazendo um trabalho híbrido, né? Com bola e também de recuperação física na academia. Cara, acho que é um Bahia que deve ir com essa mesma base de equipe titular dessa partida. Acho que eu espero que o Rogério ponha o Caio Alexandre no lugar do Jean Lucas, porque acho que o Caio não é um jogador apenas que deve ser aproveitado como um primeiro volante, pode ser aproveitado um pouco mais avançado, dando essas pifadas, organizando um pouco melhor esse meio campo do Bahia, junto com o próprio Rodrigo Nestor, e espero que a gente veja um ataque que se mantenha, com o próprio Alejo Vélez, Eric Pulga, o Ademir retornando para essa partida, mas é basicamente isso, cara. Eu acho que o que falta no Bahia é justamente essa mudança no fator anímico, na moral, na garra, na intensidade, dentro das partidas. O Bahia conseguiu, inclusive, imprimir um pouco disso na Arena Fonte Nova, mas já vem aí deixando muito a desejar e sem conseguir também ser efetivo. Então, é esperar que o Bahia consiga
ser um pouco mais efetivo, um pouco mais intenso dentro do jogo e combativo também, porque o Bahia hoje cedeu muitos espaços, e se entrar dessa forma no Barradão, com certeza vai passar dificuldade. Eu acho que é a primeira vez que o Bahia vai para um clássico Bavi, depois da Era City, né, pós-Era City, com um medo muito grande do que vai acontecer. Assim, o torcedor está com medo grande do jogo lá no Barradão, porque o Vitória vem muito forte, o Manuel Barradas. O Bahia nunca venceu o Vitória dentro do Barradão em campeonatos brasileiros, então vai ser uma partida dificílima. Um Vitória que vem embalado, vai enfrentar inclusive o Botafogo hoje, né? E a gente espera que, a depender desse resultado, o Vitória venha um pouco mais cansado também, né? Por estar em mais competições, um pouco mais, enfim, pior tecnicamente também, por conta dessa sequência de jogos, para tentar o Bahia tentar igualar em alguma coisa a partida lá no Barradão, porque eu acredito que será difícil. Pelo nível de apresentação do Bahia nos últimos jogos, cara, eu não tenho esperança nenhuma. O torcedor do Bahia não vem com esperança nenhuma para esse clássico Bavi. É isso, né? Jogo no domingo que vem pode ser também uma virada de chave. Se o Bahia também vence esse jogo, né? O Rogério Ceni volta a ganhar moral e muita coisa é esquecida, né? Futebol é isso mesmo, venceu, enfim, as coisas mudam, mas se não vencer, realmente a pressão se torna cada vez maior. Bom, é isso, Fernando. Mais alguma coisa aí que você queira falar do Bahia? Cara, um último comentário final mesmo, só fazendo esse panorama geral, velho. O torcedor do Bahia, nesse momento, tá muito desesperançoso, tá chateado. Sei que, como eu falei, vem com a moral lá embaixo pro Clássico Bavi. Tá com medo do que pode acontecer no Barradão mesmo, acho que esse receio é natural. Mas, assim, velho, eu acho que é um momento agora que o torcedor precisa, inclusive, por mais que venha apoiando muito, com a união muito forte em relação até mesmo à arquibancada, né? O Bahia vem colocando mais de 40 mil torcedores na Arena Fonte Nova nos últimos 2 jogos. O torcedor vem apoiando, vem abraçando, mas assim, é um momento agora que as forças e as energias devem ser concentradas para esse clássico Bavi. O torcedor pode ir com fé no meu pedido aqui, na minha análise, que a gente espera que o Bahia consiga trazer também um resultado positivo de lá e, quem sabe, virar essa chave, porque, como você falou, Fábio, o próximo jogo agora é uma oportunidade muito grande, e aí, por mais que o torcedor tricolor esteja desesperançoso nesse momento, triste, chateado, a gente, como o torcedor do Bahia vem falando aqui, a gente não pode abandonar o barco nesse momento, até porque a temporada ainda está acontecendo e o Bahia precisa chegar à Libertadores novamente para que tenha um ano melhor em 2027. Então, essa sequência agora continua sendo uma sequência muito importante, e o Bahia triunfando agora pode até mesmo virar essa chave numa sequência positiva, porque também, por mais que já esteja muitos jogos sem vencer, já está alguns jogos também sem perder. Então, vencer o Clássico Bavi pode ser importante aí para que essa moral acabe sendo recuperada, apesar de eu entender completamente, gente, quem tiver pirado, chateado, pé da vida, retado, como a gente aqui na Bahia fala, porque, meu amigo, tá difícil, tá complicado, mas é seguir em frente que ainda temos muitos jogos aí nesse Brasileirão. É isso. Valeu, meu caro Fernando. Valeu, Alan Roberto, que esteve na direção de trabalhos técnicos. Valeu para você que acompanhou. Não esquece de deixar o like, deixar o seu comentário. Tá confiante para o Clássico Bavi? Diz aí qual o resultado você acha que o Bahia vai conseguir lá no Barradão. É isso, tá, galera? Valeu, tamo junto. Até a próxima. Enfim, se inscreve, deixa o like, compartilha com a galera. Dá uma moral aqui para o 45 minutos. Você sabe, 45 minutos trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. Tamo junto e até a próxima.